Senhor Presidente, senhores autarcas em exercício, senhores autarcas hoje empossados, minhas senhoras e meus senhores, é com muita honra que, como cabeça de lista da candidatura independente Sintrenses com Marco Almeida, tomo posse enquanto membro da Assembleia Municipal de Sintra. As minhas primeiras palavras são de saudação a todos os eleitos e especialmente ao Presidente eleito da Câmara Municipal, Basílio Horta. Desejo-lhe muito sinceramente os maiores sucessos na presidência do Executivo Municipal, a bem do Conselho que todos nos propomos servir e dos sintrenses que representamos. Conheço desde 1974 as qualidades pessoais e políticas do Presidente eleito. Com ele partilhei uma fecunda e promissora experiência política na Aliança Democrática, ao lado de grandes homens de Estado, como foram os saudosos Francisco Sá Carneiro, Eurico de Melo e ainda Diogo Freitas do Amaral e Adelina Mar da Costa. Pela experiência anterior e pelo percurso posterior profissional e político de Basílio Horta, sei estar à altura do desafio que se coloca à nossa autarquia no quadro muito adverso das finanças públicas e da recessão económica que atravessamos e que muito está a afetar em geral o país e os portugueses, e em particular, pela sua dimensão e especificidade, o nosso Conselho e os sintrenses. O PS não obteve a maioria absoluta dos votos, mas nem por isso deixa de ter toda a legitimidade para governar Sintra e fazê-lo mediante os acordos que entendeu celebrar. Sem embargo, muitos surpreenderam-se com as opções do Partido Socialista neste domínio, considerando-as contraditórias com a realidade político-partidária a nível nacional e contrastantes com a natureza dos acordos noutros grandes municípios com quadros eleitorais semelhantes. Esperemos, a bem de Sintra, que a situação a nível nacional não venha a contaminar a governação do nosso Conselho. De qualquer maneira, a nós importa essencialmente, reafirmando mais uma vez a legitimidade das opções do partido vencedor, reclamar que os acordos celebrados sejam tornados públicos por razões de transparência, nomeadamente quanto à distribuição de competências no seio da Câmara e entidades municipais dela dependentes, como também ao programa que tencionam desenvolver em resultado da síntese das propostas eleitorais que apresentaram. Aproveito para referir que teria sido escusada a invocação pelos vencedores de uma alegada postura antipartidos da candidatura Sintrenses com Marco Almeida para justificar a opção pelos acordos de maioria subscritos pelos partidos agora coligados. Refutamos categoricamente tal pressuposto, pois sempre defendemos o papel essencial dos partidos na organização política do Estado, mesmo quando consideramos que muitas vezes estão longe de ser exemplo positivo em ordem à satisfação das expectativas legítimas dos portugueses. Mas se assim é, defendemos também que a participação dos cidadãos na vida política não se esgota nem pode esgotar nos partidos políticos. Creio que foi Francisco Sá Carneiro o primeiro a concretizar formalmente esta premissa quando, em 79, publicou uma Constituição para os anos 80. Nesta obra precursora, prevê exatamente que possam apresentar candidaturas para as eleições das autarquias locais, além dos partidos políticos, grupos de cidadãos eleitores. E justifica esta nova opção por abrir uma porta experimental, e estou a citar, ultrapassando o exclusivo partidário na representatividade política a nível local. Por outro lado, um prestigiado e lúcido dirigente socialista considerava com pertinência em recente escrito que, e cito, os sinais indiciadores do surgimento de uma crise de legitimidade do sistema de representação democrática, presentemente prevalecente, foram-se revelando de forma mais ou menos estridente ao longo dos últimos anos. E acrescenta, continuo a citar, em relação ao sistema partidário, a suspeita prevalecente assenta, sobretudo, na disseminação da ideia de que os partidos políticos se transformaram em estruturas burocráticas fechadas, incapazes de atraírem qualidade, prisioneiros de modelos de organização arcaicos e dominados por castas cada vez mais distantes das correntes e inquietações que percorrem as sociedades. E termina afirmando, continuo a citar, as candidaturas independentes devem ser vistas como um contributo para a revitalização da nossa democracia local. Não sou eu apenas que o digo, citei um dirigente do Secretariado Nacional do Partido Socialista. Senhor Presidente,
Não é despiciente sublinhar aqui a resposta muito positiva dos eleitores em Sintra, como em muitos outros municípios de todo o país, ao número crescente e muito significativo das candidaturas independentes apresentadas no recente ato eleitoral. Os resultados obtidos pelas candidaturas independentes são ainda mais significativos se tivermos em conta o desfavor que sofrem face às candidaturas partidárias, seja nos requisitos exorbitantes para a respectiva concretização, na fiscalidade agravada que sobre elas impende, nas finanças eleitorais e até no tratamento televisivo. Mas que fique claro que não nos arrogamos, enquanto grupo de cidadãos independentes, a pretensão de qualquer privilégio moral de disputa política, na disputa política que travamos. Apenas exigimos, a justo título, o termo das atuais discriminações. Sr. Presidente, assumiremos a partir de hoje na Câmara Municipal, através dos 4 vereadores liderados por Marco Almeida e na Assembleia Municipal pela ação de 13 deputados municipais, todas as nossas responsabilidades enquanto oposição construtiva e mesmo colaborante em tudo o que seja merecedor do nosso apoio. No âmbito da Assembleia Municipal, apresentamos nesta data o requerimento de constituição do Grupo Político Municipal Sintrenses com Marco Almeida, para o qual tive a honra de ser eleito coordenador pelos meus pares. Pelo facto de não ter ganho as eleições, não tenciono suspender e muito menos renunciar ao mandato que me foi concedido pelos sintrenses. Senhor Presidente, a maioria que hoje assume o poder conhece bem a realidade inerente aos resultados eleitorais. 31 mil sintrenses apostaram em Marco Almeida, apenas menos 1% do que na candidatura vitoriosa. Por isso, seguramente não será ignorada a nossa representatividade, o mérito relativo das nossas propostas e a significativa experiência autárquica e conhecimento da realidade sintrense de muitos de nós, especialmente a parte de Marco Almeida, líder deste grupo de cidadãos independentes. Como oposição assumida, continuaremos nos órgãos do município e das freguesias a lutar pelos ideais e pelas propostas que nos congregaram na candidatura independente Sintrenses com Marco Almeida, bem como na Assembleia Municipal, a acompanhar e fiscalizar, como nos compete legalmente, a atividade da Câmara Municipal, dos serviços municipalizados, das empresas municipais e das demais entidades que integram o perímetro da administração local. Estou certo de que a ação que nos propomos desenvolver em benefício de Sintra será fecunda e merecedora do apoio empenhado dos sintrenses. Muito obrigado.